Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui do canal Carreira em Detalhes. Hoje eu vou falar do Leônidas da Silva, aí, o primeiro rei do futebol, dá para dizer assim, né? Primeiro superstar aí dos campos brasileiros, que realmente ajudou muito a dar um salto aí de prestígio para o futebol brasileiro, né? O Leônidas nasceu em 1913, em 6 de setembro, e era até filho da Dona Maria, né? E ele foi praticamente adotado, né, pelo pai do que foi o primeiro goleiro do polo aquático do Brasil em 1920. Então é até curioso essa ligação dele aí com a primeira Olimpíada que a gente participou, né? E ele realmente, assim, ele jogava bola com futebol de meia. Ele era, assim, apesar de ele até ter acesso a melhores estudos e tal, no fundo ele nunca se ligou nisso. Ele realmente gostava mesmo era de jogar bola, jogava com futebol de meia, né? Assim, enrolava várias meias e tal e jogava na rua e fazia até tabela com o muro lá. Ele jogava em São Cristóvão, né? Até curioso que São Cristóvão, por exemplo, ele ia na praia em Formosa, que era a praia de São Cristóvão. Você vê como teve tanto aterro no Rio de Janeiro, né, que São Cristóvão dava acesso ao mar direto. Hoje em dia, claro, fica bem longe. Então é curioso até como mudaram as coisas, né? Mas eu jogava bola, ficava curtindo a praia ali, né, e jogava bola. E o primeiro acesso dele foi até com São Cristóvão, porque o pai adotivo dele abriu um barzinho no estádio do São Cristóvão, né? E até curioso que o São Cristóvão tem essa ligação com o Leônidas, depois teve com o Ronaldo Fenômeno, né? E ele começou a jogar ali, né, de brincadeira, e viu até o título carioca de 1926 do São Cristóvão, um raro caso aí que um time pequeno foi campeão carioca. Mas ele no São Cristóvão jogou pouquinho, assim, jogou mais nas divisões inferiores, juvenil e tal. E ele teve uma carreira nesse sentido muito estranha nesse comecinho, porque ele teve vários clubes. Ele saiu do São Cristóvão e foi para o Avanesa, depois foi para o Barroso Futebol Clube, sempre jogando pouquinho em assim, quadros inferiores, né, vamos dizer assim, segundo ou terceiro time, porque ele estava muito jovem, ainda muito no começo. Depois foi para o Sírio-Libanês, aí sim, já disputando um pouco mais a sério, até ali que ele conheceu o Gentil Cardoso, que é um personagem extremamente folclórico, né, no futebol brasileiro, criou toda a figura da zebra e tudo mais, e inovou também, foi o primeiro a usar assim, nome de jogadores em quadro negro para mostrar para os jogadores, eu quero que você se infiltre por aqui, você vai para cá, você vai para lá, e o Gentil Cardoso que criou isso, né? E o Sírio-Libanês foi razoavelmente perseguido no futebol carioca, teve um campeonato que ele eliminou o Vasco das finais e tal, aí foi um pouco perseguido, até praticamente acabou, e ele foi levado junto com o Gentil Cardoso para o Bom Sucesso. Aí sim, no Bom Sucesso ele teve mais prosseguimento e foi onde ele começou a ficar realmente famoso, assim, né? Claro que primeiro a nível local no Rio de Janeiro e depois a nível brasileiro. E o Gentil levou ele lá para o Bom Sucesso, ele já até chegar em sétimo no Campeonato Carioca, que é uma posição bastante honrada para o Bom Sucesso, sempre foi um time pequeno, mas naquela época tinha um pouco mais de prestígio, não é que nem hoje, né? Que os times pequenos do Rio hoje em dia caíram demais, mas naquela época davam trabalho, né? Como deu para o Vasco nessa ocasião. E aí ele até começou a ser convocado para a seleção carioca. Até curioso explicar isso, porque antigamente tinha o Campeonato Brasileiro sim. O Campeonato Brasileiro não começou exatamente na Taça Brasil, aquela primeira que ganhou o Bahia em 59. Por um bom tempo se considerou que o primeiro brasileiro foi em 71, mas recentemente, né, a CBF reconheceu os títulos anteriores a isso, que eu acho que foi uma coisa correta. Esses campeonatos foram jogados, eram considerados campeonatos brasileiros. Era até chamado Taça Brasil. Então se considerou que o primeiro foi em 59 o Bahia. Só que existia antes o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? O que era isso? Era o campeonato por estados. Então é engraçado isso, como isso acabou, né? Hoje em dia o futebol é muito definido por clube, mas antigamente era mais por estado. É quase como se o Brasil fosse um continente, cada estado que seria, né, fosse uma seleçãozinha que disputasse o Campeonato Brasileiro. Quase sempre a final era Rio e São Paulo, mas não necessariamente sempre. Ele começou a ser convocado para isso. Então ele até foi tetracampeão brasileiro, se falava isso na época. Hoje em dia se desconsidera totalmente esses títulos, o que eu acho uma pena. Ninguém nem lembra que eles existiram, mas na época se jogava muito a sério e a rivalidade Rio-São Paulo era muito grande, como sempre foi, mas naquela época era coisa de briga mesmo e tal. Ele começou a ser convocado para a seleção carioca, e onde ele foi conquistar o seu primeiro título de alguma expressão, que foi o título carioca, título de seleções, né, de 31 pelo Rio de Janeiro. Ele era reserva do Nilo, que era um atacante de muito prestígio na época, mas o Nilo não pôde jogar. E é até engraçado porque o Leônidas foi para esse jogo, que era a final com São Paulo, assim, ele era reserva. E ser reserva nessa época, por muito tempo, em muitos torneios, até na Copa do Mundo, até 66 era assim.
você era reserva, você não entrava, fim de papo, você não estava entre os titulares, você não iria jogar, mesmo que o jogador tivesse um ataque do coração em campo, não entrava ninguém, o time jogava com 10, o que eu considero que era uma regra muito estranha, que hoje em dia causa realmente muita estranheza, mas antigamente era assim, por muito tempo foi assim. Então, como ele era reserva, ele não jogaria, fim de papo, tanto que ele foi até comeu uma feijoada e tal, não estava nem um pouco preparado para o jogo, e foi para as arquibancadas ver a partida. Até que soube que o Nilo não estava em condição de jogo. O Nilo até tentou entrar em campo, mas não tinha jeito. Vestiram ele rapidinho, né? E até era sempre difícil isso com o Leônidas, porque ele calçava 36. Tinha um pé pequeno, né, para jogador de futebol. Ele entrou em cima da hora e foi o primeiro, vamos dizer, batismo de fogo dele, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Ele fez 2 gols na partida, né? Deu o passe para o terceiro. E começou a ficar conhecido nacionalmente, né? O pessoal viu ali, ó, surgiu um grande craque, porque, né, claro que no Rio já tinha um certo burburinho o nome dele, mas o resto do país não. E ali São Paulo também viu que ele tinha potencial, né? Engraçado que a primeira comparação que fizeram com ele foi com Petronílio de Brito, que foi um craque aí dos anos 20, até negro também. Foi o primeiro negro a jogar na Argentina, né? E teve bastante sucesso e tal. E até o Petronílio, segundo o próprio Leônidas, teria inventado a bicicleta. Essa invenção da bicicleta, que foi a jogada clássica do Leônidas da Silva, né? Sempre que a gente fala do Leônidas, vem a imagem da bicicleta que ele fazia, que realmente executava muito bem. Não, assim, é praticamente certo, né? Certo mesmo, que não foi o Leônidas que inventou a bicicleta, isso não foi mesmo, mas assim, a criação dela tem vários pais e é quase impossível garantir quem foi o primeiro cara que deu uma bicicleta. Tem a história do jogador chileno, tem a história do jogador espanhol, e no Brasil seria o Petronílio de Brito, que realmente fazia, e o Leônidas reconhecia isso, fazia bicicleta, e o Leônidas ficava imitando, ele ficava tentando em treinos e tal, imitar o gesto, e realmente, assim, o que dá para dizer, não foi o Leônidas que inventou a bicicleta, que realmente não foi, mas foi ele que fez ela famosa mundo afora, né? Não era uma jogada esporádica, ele tentava várias vezes, né? E fez alguns gols até famosos assim. Então foi ele que realmente, se ele não inventou, foi ele que tornou a bicicleta um recurso largamente usado e famoso mundo afora. E aí, né, depois dessa campeonato de seleções que ele ganhou, ele assinou até com a América, não quis ir, deu um certo bafafá, ele sempre teve problema com a América, muito por causa disso, um clube que ficava perseguindo ele, com alguma razão, mas realmente ele tinha esse problema, né? Outro problema que ele teve, que ele foi acusado de ter roubado o colar de uma mulher. Essas coisas, você vê, a perseguição a jogadores famosos vem desde muito antes, realmente assim, apurrinhavam ele. É muito provável que ele não tenha roubado colar nenhum, acho que isso aí foi meramente uma infâmia contra ele, mas realmente ele ficou com essa fama aí de ter roubado tal colar e ficava nas torcidas apurrinhando ele, principalmente essa do América, que odiava ele. Então tudo roubo, devolve o colar, Leônidas, ficava o pessoal berrando, né? Você roubou o colar, e isso aborrecia ele tremendamente, né? E até atrapalhou ele um pouquinho na Copa Rio Branco de 1932, foi a primeira grande conquista em termos de seleções dele. Eu sei que a Copa Rio Branco hoje em dia não significa nada, que é uma pena, mas antigamente a Copa Rio Branco era a disputa do Brasil com o Uruguai, geralmente 2 jogos, geralmente num dos 2 países que se escolhia. Às vezes tinha aqui e lá, mas geralmente era ou só lá ou só aqui. E tinha também a Copa Roca, que era com a Argentina, né? E era a forma do Brasil medir forças com os 2 maiores da América do Sul, porque na verdade o Brasil era declaradamente a terceira força da América do Sul. Não havia a menor dúvida quanto a isso, né? A gente pode estar acostumado aí já no futuro, num passado já razoavelmente longo, de nós sermos o número 1 da América do Sul, mas já nessa época de jeito nenhum. O Uruguai era o atual bicampeão olímpico e campeão mundial em 1930, e a Argentina praticamente ganhava do Brasil sempre, então o Brasil era o terceiraço. Então a Copa Rio Branco tinha sim importância, mas por causa desse lance do colar, o presidente da CBD da época não queria escalar ele e tinha problema com isso, porque o São Paulo não quis jogar essa Copa Rio Branco, porque foi justamente durante a Revolução Constitucionalista, então São Paulo não queria papo com o Rio em relação a nada, e vários clubes do Rio já estavam em excursão, então tiveram que chamar jogadores de times pequenos. Ele era até do Bom Sucesso, ele podia ir, mas realmente tinha esse problema desse colar, então tinha uma certa má vontade com o Leônidas. E também, diga-se bem da verdade, o Leônidas não era exatamente uma pessoa fácil no trato. Às vezes ele tinha briga com cartolas, às vezes eu estou sendo até gentil, praticamente sempre ele tinha briga e desavença com cartolas e técnicos e tal.
Mas o Luiz Vinhais, que foi né, o técnico da seleção, nessa época o técnico da seleção era uma coisa que mudava de jogo a jogo praticamente, não tinha esse negócio de ciclo da Copa, não tinha nada disso. Né? O técnico geralmente era 1, 2, 3 jogos, saía, entrava outro, era uma coisa realmente bem... Não existia esse respeito tanto à figura do técnico. Mas o Luiz Vinhais entrou nesse jogo, até por aí ele cavou a vaguinha dele para ser técnico na Copa de 34. Dentro dele ele fincou o pé, não, preciso do Leônidas, ele tinha visto, né, esse título que ele tinha ganho em 1931, não, preciso dele, ele tem que ir e tal, e foi um certo problema, mas ele acabou embarcando. E no caminho, assim, para o estádio, para jogar no Estádio Centenário, foi a primeira vez que o Brasil jogou no Centenário, que ele foi criado para a Copa de 30, tinha lá um muro pichado com Uruguai 5, brasileiros 0, porque realmente se esperava, e não só no Uruguai, que o Uruguai fosse dar uma surra no Brasil, e era muito provável mesmo, porque o Brasil estava formado com jogadores de times pequenos do Rio de Janeiro, né? Então, tudo bem, o Rio de Janeiro era uma força bem grande na época, mas mesmo assim, né, tudo indica, e o Uruguai era o maior time do mundo, então tudo indicava que seria uma surra. Mas não foi nada disso, o Leônidas jogou muitíssimo bem, entrou, fez 2 gols. No segundo gol, por exemplo, ele criou a jogada, ele estava no meio campo, fez um passe de bicicleta para o Walter na ponta esquerda, que depois cruzou para ele para completar para o gol. O jogo acabou sendo 2-1, o Nassassi deu uma pancada nele, ele continuou jogando, só no fim do jogo teve que sair. Nesse jogo sim teve substituição, era uma coisa negociada jogo a jogo, nesse podia. E o Brasil até com Domingos da Guia na zaga, segurou bem a onda e ganhou de 2-1 no Uruguai. Isso foi assim uma festa no Brasil. Hoje em dia a gente nem liga para isso, né? Muita gente nem sabe, mas foi assim, considerado um enorme feito, e foi mesmo. Ganhar do Uruguai no Centenário realmente foi incrível. E eles foram recebidos com festa e tal. E ali ele já começou a ser uma estrela do futebol brasileiro. Ele já ficou bem, porque ele fez os 2 gols, né? Ele ficou bem famoso. E até a ponto de ser contratado pelo Peñarol por pouco tempo, mas o Domingos da Guia foi contratado pelo Nacional e foi campeão uruguai, diga-se de passagem. O Domingos da Guia teve muito sucesso lá, apesar do pouco tempo que jogou. Mas o Leônidas, na verdade, não foi bom, porque ele ficou muito contundido lá, ele tinha muito problema de joelho, isso mais ou menos acompanhou a carreira dele inteira. E ele pegou um momento ruim ali disso no Uruguai. E realmente ele jogou pouquinho, e ainda por cima ele ficava sendo o Leônidas de sempre, ele curtia a noite, então até essa figura do jogador brasileiro vem um pouco já desde a época do Leônidas, né? De curtir a noite e viver bem, digamos assim, não ficar só treinando e levando uma vida espartana. Ele gostava de curtir, ele tinha noção da qualidade dele. Isso no Uruguai ficou muito mal visto, o pessoal não gostou dele, então a passagem dele no Peñarol realmente foi bem discreta, ainda não foi campeão uruguai, então não gostaram mesmo, e acabou voltando aí para o futebol brasileiro. E aí chegamos à Copa de 1934, né, realizada na Itália, que foi bastante conturbada, né? Em 1930 teve problema de Rio-São Paulo, né? A seleção foi praticamente só carioca, só foi um jogador de São Paulo. E em 34 foi outro problema, né? Foi o problema de amadorismo contra profissionalismo. Isso foi um problema de uns 4, 5 anos no futebol brasileiro. O campeonato tanto do Rio quanto do São Paulo tinham 2 campeões, né? Até o Botafogo foi tetracampeão carioca um pouco por isso, porque jogava à parte, né? O Botafogo jogava praticamente sozinho, era ele e alguns clubes pequenos, e do outro lado ficavam os profissionais, que seriam Flamengo, Vasco e Fluminense. E teve muito esse problema. São Paulo, nem tanto São Paulo aí era a questão mais do Real, por exemplo, até o time do São Paulo forneceu alguns jogadores para a seleção brasileira, mas ali foi mais o caso da própria CBD, que era a Confederação Brasileira de Esportes, o que hoje é a CBF, teve que contratar jogadores, né? Apesar dela estar mais no lado do amadorismo, ela realmente ela era reconhecida pela FIFA para montar a seleção brasileira. E ela teve que praticamente contratar jogadores. Teve gente que aceitou, o Domingos da Guia, por exemplo, não assinou, nem o Fausto, então é uma pena que a gente não teve esses 2 grandes jogadores. O Fausto tinha até brilhado na Copa de 1930, e o Domingos da Guia não foi um pouco por isso, e o Leônidas foi pelo dobro do que ele ganhava. Então, assim, teve até gente que disse, o Leônidas foi mercenário, tá? É bem curioso isso. O cara, bem ou mal, foi representar o Brasil na Copa de 34, mesmo com todos os problemas, e mesmo com ele só negociando um bom contrato, que é uma coisa até nada demais, mas assim, viram isso como falta de patriotismo dele, o que eu acho bem estranho, porque na verdade ele foi jogar a Copa de 34, né? E foi uma preparação assim, no peito e na raça, o time foi de navio, realmente não tinha jeito, e ficou lá uns 12 dias, acho, no mar, e os jogadores engordaram, porque ficar treinando em convés não é a mesma coisa
E o time chegou 2 dias antes só do jogo para jogar com a Espanha na primeira rodada, né? Então, assim, tudo errado, né? Tudo para dar errado e realmente deu, né? Então, o jogo com a Espanha, né? O Brasil saiu perdendo logo no primeiro tempo de 3-0, a coisa ficou feia. Teve, sim, muita acusação de que o juiz inventou um pênalti para a Espanha, o primeiro gol do jogo, e que o zagueiro Kim Cosses da Espanha teria tirado uma bola em cima da linha com a mão. Agora, assim, tem que abrir uns 40 parênteses de cada lado para falar disso, porque, assim, eu estou acostumado a ler jornais antigos e as análises deles, tanto não só brasileiros como de outros países, são extremamente parciais, assim, é impressionante. O Brasil era sempre roubado quando jogava fora e perdia, né? Então, assim, tem que dar um belo no desconto aí, porque realmente o pessoal era muito parcial. Então, assim, pode ter sido roubado em 84? Pode, mas assim, pode também não ter sido nada demais e só terem carregado nas tintas, porque sempre vendeu mais jornal e tal. Então, a imprensa hoje, por mais que tenha críticas a ela é muito mais imparcial do que ela era no passado. No passado, realmente, se lê assim, até chama atenção as manchetes e tal. Impressionante como os jornais escolhiam um lado e iam com tudo, né? Então, assim, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que o time da Espanha era bem forte e deu muito trabalho. Por exemplo, a Espanha passou pelo Brasil, deu muito trabalho para a Itália. A Itália empatou o primeiro jogo 1-1, foi ganhar o outro 1-0, com a Espanha tendo sofrido vários, né, jogadores com contusão. O próprio goleiro Ricardo Zamora, que foi uma lenda no futebol espanhol, né? Até hoje lembrado como o maior goleiro da história da Espanha. E ele estava nesse jogo e pegou até um pênalti do Valdemar de Brito, né? Que até ele foi marcado o pênalti, isso já no segundo tempo, quando estava 3-1, o Leônidas fez o gol do Brasil. O Brasil só fez um gol nessa Copa, porque só jogou esse jogo. E se não fosse o Leônidas, a gente não teria feito gol em todas as Copas. E o Brasil estava tentando uma reação, teve esse pênalti por volta dos 30 minutos do segundo tempo e o Valdemar de Brito perdeu, né? O Zamora pegou, porque o Zamora era um grande goleiro mesmo. E ele olhou ali para o Valdemar de Brito e vou pegar e que se dane, pegou. E ali meio que matou qualquer chance que o Brasil tinha de empatar aquele jogo e a Espanha passou, mas me parece que foi correto. Assim, não acredito muito nos relatos de roubo desse jogo, não. Teve sim choro disso, no jogo, o gol do Luizinho teria sido anulado também, tal, por impedimento. Não dá para saber, a gente nunca vai saber. A gente tem que confiar só nos relatos jornais, não existe imagem desse jogo, a não ser uma outra fotografia. Então, realmente, a Espanha acabou passando e depois seria eliminada pela Itália, que foi campeã mundial. Uma Copa muito conturbada, assim, realmente as Copas até 38, até a de 30 do Uruguai foi um pouquinho melhor. Essas duas Copas Europeias foram, na verdade, Copas muito, assim, com todo respeito, vagabundas, assim, feitos sempre em eliminação direta, então é como se fosse um torneio de tênis, né? Você perdeu, vai embora para casa. Muitas vezes espaço pequeno de dias entre os jogos, então os jogadores às vezes jogavam muito cansados. Você jogar um jogo de desempate era mortal, que seu time pregava para jogar contra o outro, às vezes 2 dias depois. Eu vou falar da Copa de 38, a Copa de 38, o Brasil perdeu muito por isso. E realmente não eram legais. Acho que a Copa do Mundo, a partir de 50 no Brasil, o Brasil deu um upgrade. Com todos os problemas da Copa de 50, o Brasil deu um upgrade na competição a partir dali. E aí a competição cresceu de tamanho, a própria criação, né, a construção do Maracanã e tal, realmente fez com que a Copa do Mundo começasse a ganhar o peso que tem hoje, que é o maior evento esportivo do planeta. Então, terminada a Copa de 34, infelizmente com essa única derrota aí para a Espanha, o Brasil foi fazer uma excursão caça-níqueis pela Europa e depois dentro do próprio Brasil, porque tinha que pagar as contas, né? A CBD tinha contratado jogadores, tinha tido todas as despesas de viagem para ter um jogo só, mas enfim, e tinha contratado todos aqueles jogadores, tinha que, né, render, né? Então, o primeiro jogo nosso foi um desastre, foi uma derrota de 8-4 para a Iugoslávia. Até hoje é o jogo que a gente tomou o maior número de gols, né? E considerado um vexame, realmente foi. Até engraçado vendo relatos sobre esse jogo. O jogador Luizinho, que jogou a partida, falou: a gente começou ganhando de 4-0, no segundo tempo a gente morreu e eles viraram para 8-4. Não é bem assim. Às vezes memória de jogador é uma coisa meio enganosa, pelo menos pelos registros do jogo virou 2-2 e depois sim eles fizeram mais 6-2 no segundo tempo, né, fechando 8-4. Mas realmente foi uma vergonha. Depois até a gente não perdeu mais, fez vários jogos com times, por exemplo, fez até com o Barcelona no estádio de Sarriá, exatamente aquele estádio da Copa de 82, né, que a gente perdeu da Itália. A gente fez 4-4 ali e até não ficou perdendo mais, mas assim, meio vergonhoso, né? O Brasil fazendo jogos, por exemplo, jogadores tinham que ficar vendendo saca de café. Quem conhece a história da nossa campanha nos Jogos Olímpicos de 32 lembra muito disso, né? Os jogadores tinham que ficar a gente foi de navio para
para Los Angeles, os jogadores tinham que ficar vendendo saca de café no caminho para poder pagar a viagem. Uma coisa muito triste, né? O futebol, o esporte brasileiro em geral estava muito abandonado com todas as críticas que a gente pode ter em relação ao tratamento do esporte pelo governo e tal, pela sociedade, mas o Brasil nesse sentido melhorou demais de lá para cá, né? E realmente foi uma vergonha. Por exemplo, eles ficavam dormindo no chão de trem, né? Então, assim, em vagões vagabundos. Então, assim, muito triste, né? Os nossos jogadores têm passado por isso. Não surpreende ter saído na primeira rodada, francamente, né? Bom, terminada a Copa, né? Ele teve que assinar com o Botafogo. Eu tenho até que explicar se teve, porque a CBD tinha contratado ele já encaminhado que depois da Copa ele iria jogar pelo Botafogo. O Botafogo era muito parceirão da CBD na época. E ele já tinha sido campeão antes, carioca, em 34 com o Vasco, né? O Vasco tinha tirado ele do Peñarol, até pago a metade do que ele ganhava. Ele foi reconquistar a sua posição na seleção em termos salariais, mas ele foi campeão carioca ali também com o Vasco. E depois ele foi teve essa passagem pelo Botafogo, onde ele também foi campeão, né? Aí o Botafogo fez o tetra seguido dele, então o Leônidas participou desse último título. Esse tetra seguido do Botafogo, ao mesmo tempo que é muito bonito numericamente, mas no fundo é um pouco esvaziado, porque o Botafogo jogava sozinho, né? Até nesse último torneio, não, nem tanto, porque o Vasco se juntou a ele, então o Botafogo não ficou totalmente sozinho, disputou com o Vasco, até perdeu os 2 jogos com o Vasco, mas conseguiu ser campeão mesmo assim, porque ele ganhou de melhor dos pequenos, né? Então o Leônidas acabou sendo bicampeão carioca. E é até curioso que ele, quando era criança, ele era tricolor e o Fluminense foi o único time que ele não jogou no Rio. Dos 4 grandes, ele jogou nos outros 3. Mas no Botafogo ele também não se deu muito bem. Ele e o Valdemar de Brito foram os primeiros negros do Botafogo, né? Até o Valdemar de Brito ficou pouquinho tempo e foi embora. Então ele ficou ali meio sozinho, ele era um jogador complicado, né, de brigar com o técnico e tudo mais, ele era realmente uma pessoa difícil, até mais tarde isso vai atrapalhar muito ele quando ele virou técnico, mas o Botafogo nunca recebeu ele muito bem, ele acabou durando pouco tempo no Botafogo, mas durou o suficiente para ser campeão carioca, né. Mas aí sim ele foi para o Flamengo, né? O Flamengo estava precisando muito de um jogador como o Leônidas. O Flamengo já estava numa fila aí de quase 10 anos, não estava aguentando mais não ser campeão. E viu no Leônidas a chance de dar uma turbinada. Até é curioso isso, porque o Roberto Assaf, por exemplo, e alguns outros, fez uma análise de que a vinda do Leônidas para o Flamengo tornou o Flamengo o time que ele mais ou menos é hoje, né? Um ótimo time da massa, né? O time mais popular do Brasil e tal. A chegada do Leônidas, logo depois da Copa de 38, que eu vou encaminhar aqui, então assim, ter o jogador mais famoso do Brasil no seu elenco, numa época que o futebol brasileiro estava se consolidando, né? Mais ou menos os times grandes de hoje, né? Que são famosamente grandes, vamos dizer, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, né? O Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional no Sul, né? Mais ou menos se convenciona que esses são os gigantes do futebol brasileiro. Tem alguns outros times grandes também, o Bahia, né? O Sport, o Náutico, lá. Mas em geral o que se considera que são esses, mais ou menos foram muito assim consolidados mais ou menos nessa época. Foi a época que o futebol pegou no Brasil e realmente virou o esporte mais popular disparado, e é assim até hoje, e realmente se consolidou assim os grandes clubes mais ou menos nessa época, né? E o Flamengo pegou essa época de ouro, né? De que o país inteiro estava de olho, até o Getúlio Vargas era muito ligado em promover o esporte e tal, e também de criar uma unidade nacional. Então, e a época que o rádio estava se popularizando, então assim, né, eu acredito até que muito da torcida que clubes do Rio têm no Nordeste, em outros estados e tal, vem muito daí, né, dessa tradição de na época se ouvir rádio, como é que eram os jogos do Rio de Janeiro e tal, e o Flamengo ficou mais popular muito por pegar o Leônidas exatamente na época de ouro, na época perfeita para isso. Realmente eu concordo com essa tese, eu acho que o Flamengo ganhou muito com a vinda do Leônidas, né? E aí vamos para a Copa de 38, né? Em 38, até já estou aqui no Flamengo, o Leônidas não conseguiu ser campeão carioca, foi vice, o Flamengo foi tri-vice do Fluminense. O Fluminense foi tricampeão seguido, o Flamengo foi tri-vice para ele. Então, e isso irritou muito, tal, o pessoal já não estava aguentando mais, mas ele teve uma boa participação no campeonato e tal, já estava mostrando as suas garras do que ele faria na Copa de 38. A Copa de 38, realizada na França, foi a primeira que o Brasil fez direito, vamos dizer assim. Não teve nem a briga Rio-São Paulo de 1930, nem o problema do profissionalismo e amadorismo, que isso já tinha sido resolvido. Em 38, finalmente acabou essas ligas
duplas, né, paralelas ao mesmo tempo, com 2 campeões cariocas, 2 paulistas e tudo mais. Acabou isso, todo mundo se uniu, voltou a ser o que era antes, todo mundo jogando junto. E o profissionalismo, ainda bem, foi adotado, até porque se não fosse, seria como já estava acontecendo, né, uma revoada de jogador brasileiro indo para o exterior, porque os clubes vinham aqui, os jogadores só ganhavam bichos, né, só prêmios por vitórias. Então era fácil tirar eles daqui. Então o profissionalismo, no fundo, não teve nem jeito de não ser adotado, porque seria um desastre para o futebol brasileiro, ainda bem que foi. Então em 38 o Brasil já chegou bem, fez uma preparação em Caxambu, ou seja, fez tudo melhor, de uma forma bem mais séria e organizada, e isso fez diferença no final, né? Então teve concentração lá, até engraçado que o Leônidas chegou como um rei, né, num vagão próprio dele, todo estiloso e tal. O Leônidas realmente tinha esse lado vaidoso e tal, que alguns outros depois no futuro meio que seguiriam nesse sentido, né? E o Brasil tinha o Ademar Pimenta, até o Ademar Pimenta tinha sido técnico da seleção brasileira no Sul-Americano de 37, onde o Brasil fez uma boa figura, quase foi campeão na Argentina. Ganhou todos os jogos, só empatou com a Argentina, só perdeu da Argentina no último, e a Argentina tinha que ganhar, porque ela tinha perdido do Uruguai, e aí eles empataram em pontos. Aí fizeram o jogo de desempate, foi 0-0, e na prorrogação a Argentina ganhou de 2-0, né? E o time do Brasil ali é muito parecido com o da seleção de 38, até engraçado que ele não tinha convocado o Leônidas, imagino que ele tenha se arrependido muito disso, mas para 38 ele não foi burro, claro, e convocou o Leônidas, né? E o Ademar Pimenta fez uma coisa que eu acho muito curiosa nessa vez, e nunca mais foi feito, de criar 2 times do Brasil, o azul e o branco. O azul seria o titular, que tinha o Leônidas, e o branco era o time que ele considerava o pesado, né? Era um time inferior tecnicamente, mas mais para jogos complicados e tal. E seria uma forma dele dar uma poupada no time durante a competição, já que às vezes tinha esse negócio de dias de jogos coladinhos um no outro, né? É o que eu falei, a organização da Copa não era exatamente um primor, né? Era um torneio muito rapidinho, acho que a FIFA não queria gastar muito dinheiro. Fazer uma coisa muito tiro curto, que eu acho que é uma coisa meio burra, mas enfim, era assim. E eu acho que o Ademar Pimenta foi muito inteligente nesse aspecto, né? Então ele fez esses 2 times, e um erro só que ele cometeu, e não só ele como a CBD, foi ter convocado o Nijinho. O Nijinho era um jogador que tinha problema de documentos com documentação na Itália. E a Itália, muito espertamente, ficou só segurando a onda para ver se processava o Brasil, se o Brasil escalasse o Nijinho. Então, assim, podia-se ter convocado algum outro jogador, como o Carvalho Leite, por exemplo, que era um ótimo atacante, no lugar do Nijinho. E para nossa tragédia, o Nijinho era exatamente o reserva do Leônidas, né? Então ele fazia exatamente a mesma função no time branco. Mas foi o Brasil lá para a França, e dessa vez fizeram direito. O Brasil não chegou 2 dias antes, chegou com mais tempo, para justamente os jogadores readquirirem a forma, né? Foi outra história. O Brasil até foi o único da América do Sul, né? O Brasil iria disputar a vaga com o Peru, mas o Peru desistiu, ninguém mais foi. A Argentina ficou muito chateada porque tinha perdido a sede da Copa para a França, não quis vir. O Uruguai ainda estava, né, ressabiado porque quase nenhum europeu quis vir para a Copa de 30 que ele sediou, então ele ainda estava com birra com isso. O que eu acho uma pena para esses 2 países, que eles poderiam perfeitamente terem sido campeões em 38, tinham ótimos times. Mas foi o Brasil sozinho. E o Brasil até foi cabeça de chave, é aquele negócio da eliminação direta que eu falei, não é como se fosse um campeonato de tênis, e pegou a Polônia, né? E é engraçado porque nem o Brasil sabia nada da Polônia, nem a Polônia sabia nada do Brasil, assim, como o mundo mudou nesse aspecto, né? Realmente você ia no jogo totalmente no escuro, sem saber como o time jogava, formação tática, jogadores, nada. Ninguém conhecia ninguém ali. E foi uma loucura, né? O primeiro jogo com a Polônia foi aí o recorde de gols até 54, quando teve tanto um jogo que empatou, que foi a Alemanha e a Hungria, que foi 8-3 para a Hungria, como um jogo que passou, e ainda é o recorde até hoje, que é a Áustria 7-5 na Suíça. Mas esse de 38, esse 6-5 do Brasil na Polônia, foi o recorde de gols. Foi um jogo que teve 2 jogadores fazendo 3 gols, o Leônidas e o Wilimowski da Polônia. O Wilimowski, aliás, fez 4 gols, foi o primeiro jogador a fazer 4. Só o Salenko, em 94, passaria ele com 5 gols no jogo da Rússia com Camarões. Então foi realmente um jogo louco, assim. Quem viu disse que foi ataque contra ataque, assim. As defesas praticamente não se garantiam, né? Até o Domingos da Guia jogou com febre, o que foi meio uma loucura ali do Ademar Pimenta. Ele confiava muito no Domingos da Guia, como tinha que confiar mesmo, mas ele jogou mal, porque ele jogou gripado e tal. Até foi um jogo que, assim, começou o Brasil muito bem, fez 3-1 no primeiro tempo. O Leônidas fez 3 gols no jogo, né? Mas não esses 3 no primeiro tempo, só fez um ali. Mas até o gol deles foi um gol de pênalti, que até essa imagem existe, né? Tem o Domingos da Guia agarrando o jogador, como se fosse uma jogada de rugby mesmo, agarrando pela cintura, e
o jogador fez o primeiro gol deles, mas foi 3-1, assim, dava a impressão que o Brasil ia jogar tranquilo o jogo. Mas choveu demais no intervalo e no começo do segundo tempo, assim, coisa de tempestade mesmo, e o campo virou um lamaçal. Os campos de antigamente não eram nem um pouco como são os de hoje. Eram, em geral, umas porcarias. Jogadores de hoje fosse jogar no passado, ia sofrer muito, porque era tudo um show de buracos e tal, e virou um lamaçal, realmente. E isso atrapalhou muito o Brasil, que era um time mais leve, né? Se o Demar Pimenta soubesse disso, provavelmente teria escalado o time branco para esse jogo. Mas, claro, não tinha como saber que ia cair uma tempestade no meio do jogo. E isso emparelhou muito o jogo, eles conseguiram empatar em 3-3, o Leônidas ainda fez 4-3, o Perazzo, aliás, desculpa, fez 4-3, mas eles empataram faltando 1 minuto para o jogo. Antigamente não tinha esse negócio de desconto na hora, terminava no cravo ali, batia 45, o juiz apitava. Então a gente foi para a prorrogação e quem testemunhou o jogo disse que o Brasil estava mortinho, jogadores pregados, e quem realmente salvou o Brasil foi o Leônidas, que ele fez os 2 gols da prorrogação e um deles o famosíssimo gol de pé descalço, porque a chuteira saiu e ele não tinha tempo, e como estava uma lama, ele era negro, estava uma tremenda na lama, e se usava meias pretas na época, ele pegou um rebote do goleiro e chutou pro gol do jeito que estava mesmo, e ninguém nem viu, e se tivesse visto o juiz teria anulado, né, porque era proibido fazer gol sem estar com chuteira. Mas felizmente pra gente ele não viu, e foi o gol da vitória, foi o gol do 6-5 mesmo, 6-4 na verdade, porque o Ilimovski ainda faria um gol no finzinho, e quase que eles empataram, ainda meteram a bola na trave no último minuto da prorrogação. Então o Brasil, com sufoco tremendo, passou pela Polônia aí nesse primeiro jogo com prorrogação e tudo, né? E aí fomos jogar com a Tchecoslováquia. O que eu considero, nas quartas de final, o que eu considero que foi o batismo de fogo total e irrestrito da seleção brasileira em Copas do Mundo e até mesmo na história da seleção brasileira. Porque a gente já estava pegando os vice-campeões mundiais de 1974, que podiam perfeitamente terem sido campeões. Muita gente acha que teve roubo forte ali, foi um jogo que o Benito Mussolini viu, estava lá e dizem que realmente foi um assalto contra a Tchecoslováquia esse jogo, que a Tchecoslováquia deveria ter ganho. É uma coisa, claro, que a gente não tem imagens para corroborar, mas realmente as declarações são bem fortes, né, em relação a isso. E era um time muito forte, e era um time muito... Ainda tinha o Nejedly, que tinha sido um dos artilheiros da Copa de 74, o Planica no gol, que também é um ótimo goleiro. Então era um time muito bom. O Brasil ia pegar um time de muito prestígio, respeitado na Europa mesmo, é considerado favorito para esse jogo. Apesar dos franceses terem adorado o Leônidas, né, no jogo com a Polônia, terem chamado ele de homem de borracha, que realmente eles viram ele fazendo... O Leônidas era um jogador muito acrobático, né? Ele não fazia só bicicleta, ele dava voleios e tal, que era uma coisa que os jogadores da época não faziam muito, era uma coisa mais quadradinha. E o Leônidas saía muito, ele era muito atlético. Isso impressionou muito os franceses no primeiro jogo. Mas mesmo com tudo isso, a Tchecoslováquia era a favorita contra o Brasil ali nas quartas de final. E o Brasil passou um perrengaço, porque foi o jogo que é considerado a Batalha de Bordeaux. O Brasil teve 2 expulsos, uns logo no começo do jogo, e teve que jogar o José Procópio, e teve que jogar o jogo quase todo com 1 a menos. Depois teve 2 expulsos, um nosso e um deles no finzinho. E a gente jogou a prorrogação e quem viu o jogo disse que assim, foi um drama, o Brasil rezando para o jogo acabar, porque o time estava pregado, porque foi o mesmo time do primeiro jogo. Ele não fez a mudança do time azul para o time branco, porque o time azul era o titular, né? E assim, o time sofreu demais, foi um perrengue para conseguir segurar aquele 1 a 1. Até o gol do Brasil foi do Leônidas também. E o Leônidas fez gol em todos os jogos que ele jogou na Copa. Ele teve um jogo que ele não jogou, que foi o nosso grande problema, né? E a gente ia então para o jogo de desempate, não tinha esse negócio de pênalti, não tinha nada disso, tinha jogo de desempate, jogava os 90 minutos, se continuasse empatado jogava 30, se continuasse empatado tinha o jogo de desempate. E aí foi um problema para o Brasil e também para a Tchecoslováquia, porque o jogo era 2 dias depois só. E aí sim o Ademar Pimenta usou o time branco, né? E eu acho que isso fez diferença, né? Quem viu o jogo disse que a Tchecoslováquia abriu o bico, a Tchecoslováquia sim deu uma de Brasil. Ela só levou 16 jogadores para a Copa de 38 e pagou o preço por isso, porque faltou reserva. Porque nessa batalha aí de Bordeaux, o Planica, que era o goleiro deles, quebrou o braço, foi direto para o hospital, o Nejedly se machucou, eles tiveram várias baixas, né? O Brasil teve também. Então, assim, eles tinham menos peça de reposição. O Ademar Pimenta trocou o time inteirinho, com a exceção do jogador que ele não podia botar, que era o Nijinho, no lugar do Leônidas, senão ele teria botado. Então ele teve que chegar e dizer, eu preciso de você, porque a gente tem que passar para a semifinal, não tem jeito, e você é um jogador decisivo e tal.
E mesmo ele cansado, já com algumas dores e tal, o Leônidas foi pro sacrifício. Então jogou esse jogo extra com a Tchecoslováquia, onde o Brasil ganhou de 2-1, né? Eles abriram o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo a Tchecoslováquia abriu o bico. O Leônidas empatou, um jogador chamado Roberto, do São Cristóvão, olha que curioso isso, fez o gol da vitória de um jogo vital para a história do futebol brasileiro, né? Ter passado para as semifinais ali deu um upgrade no prestígio do Brasil no mundo, grande, assim, a Copa virou uma febre no Brasil, a Copa parou o país. Então, pela primeira vez, em 30 e 34 não tinha tido nada disso, mas em 38, pela primeira vez, o Brasil parou para ver jogo, para ouvir, né? No caso era no rádio, era até transmitido pelo Gagliano Neto, para ouvir a transmissão da Copa de 38, e isso virou a febre que é até hoje, né? Nunca diminuiu isso, assim, continua sendo um evento que para o Brasil e tal. Então, ali mesmo o pessoal ouvindo rádio, era uma transmissão que às vezes caía, aqueles problemas de transmissão de rádio transcontinental em 1938, né? Mas foi uma vitória fundamental para o Brasil, para o prestígio e tal. E a gente foi para a semifinal. Existe para enfrentar a Itália, atual campeã mundial de 1934 e campeã olímpica em 36 e Berlim também. A Itália estava na crista da onda ali. E existe um mito que até eu leio assim, né, periódicos europeus e tal, e realmente eles acreditam nisso, de que o Ademar Pimenta teria sido assim, arrogante, tipo, não preciso de Leônidas daqui, não vou guardar ele para a final. Isso é uma bobagem, isso não aconteceu de jeito nenhum, muito pelo contrário. Seria um absurdo o Brasil menosprezar a Itália, atual campeão mundial e campeão olímpico. O Brasil não faria isso. No fundo, o Leônidas é que não tinha condição de jogo mesmo, porque esse jogo foi 2 dias depois desse jogo de desempate. Então você vê um intervalo muito curto, né? Ele não tinha, ele estava sentindo dor em o corpo inteiro, não tinha condição nenhuma de jogar. E no fundo a gente não jogou com ele porque não deu, né? Porque não quis poupar Leônidas para a final, que isso não faz o menor sentido, né? O Brasil cometeu vários erros em várias Copas, eu até analiso aqui no futuro, mas realmente esse não cometeu não, porque ele não tinha condição de jogo mesmo, e aí se pagou o preço de não poder usar o Nidinho também, né? Se improvisou o Romeu ali, o Romeu até fez gol no jogo, mas o Brasil não jogou tão bem. Quem viu esse jogo, eu já vi uma ou outra versão que não, o Brasil podia ter tido melhor resultado, mas a maioria das versões são de que a Itália dominou o jogo mesmo, né? Até por estar bem menos cansado e tal. E esse time da Itália de 38, se o de 34 tem muita dúvida do título dela, de 38 não tem não. O time da Itália ele estava realmente muito bem, já tinha o Silvio Piola, o Colau, se tinha jogadores já melhores, o Giuseppe Meazza, né? Já era uma lenda no futebol italiano. Até foi ele que fez o gol de pênalti, né? Eu vou falar desse pênalti, foi bem polêmico. Mas o time da Itália já era um time muito bom nessa época, sim senhor. Então, assim, eles eram favoritíssimos contra o Brasil e confirmaram. Mas foi 2-1, né? Mas eles fizeram 1-0, até com o Colalci, e o Giuseppe Meazza fez de pênalti. Foi um pênalti que o Domingos da Guia foi revidar uma provocação do Silvio Piola, o atacante italiano. E ele ele deu um chute no Silvio Piola, isso ele não nega. Mas já vi versões de que a bola não estaria em jogo, logo um pênalti não poderia ter sido dado, uma expulsão sim, mas não um pênalti, ele não foi expulso o Domingos. Mas também já ouvi versões que a bola sim estava em jogo, ela estava só longe, e o Domingos achou que o juiz não veria aquilo, mas o juiz viu, e aí é pênalti, não tem muito o que chorar. E o Romeu conseguiu fazer diminuir para 2-1, faltando uns 3 minutos para o fim, mas aí foi muito em cima da hora, realmente não deu. Mas não só não acho, como ninguém também na época achou que foi um grande drama isso, ter saído da final, ter entrado para a final, porque na verdade ter ido para a semifinal já foi ótimo para o Brasil, o país considerou aquilo um resultado muito bom. E fomos nós jogar o jogo do terceiro e quarto lugar com a Suécia, né? Foi a primeira vez que o Brasil jogou com a Suécia, que até hoje, né? Tô fazendo isso aqui em 2018, até hoje é o confronto que mais aconteceu em Copas, né? Esse foi o primeiro. E também teve, e aí o Leônidas pôde jogar, já tinha se recuperado. E teve realmente uma distinção esse jogo, porque foi a única vez até hoje em Copas que o Brasil virou um resultado adverso de 2-0. O Brasil saiu perdendo de 2-0, mas conseguiu virar aí para 4-2 no segundo tempo, até o Leônidas fez 2 gols, e nesses 2 gols ele se estabeleceu como artilheiro da Copa de 38 com 7 gols. Por muito tempo se botava como ele tendo feito 8 gols, se dava que ele tinha feito 4 gols contra a Polônia, mas isso depois se verificou que é um erro, então ele tem 7 mesmo, mas mesmo assim ele foi artilheiro da Copa de 38 e considerado também o melhor jogador, entrou na seleção da Copa. Ele e o Domingos entraram na seleção da Copa e ele foi considerado o melhor jogador da Copa, e que foi mesmo, né? E até é engraçado, tem gente que nunca um jogador do Flamengo fez nada pelo Brasil em Copas e tal.
fez em 38, foi artilheiro e o melhor jogador do Brasil melhor do Brasil não, melhor jogador da Copa inteira em 38, né? Então não é bem assim. Então, assim, voltaram para o Brasil e, um terceiro lugar, hoje em dia ninguém acharia nada de outro mundo. É um resultado respeitável, mas ninguém, né, estaria rolando no chão por causa disso. Mas em 38 foi uma festa, parou o Brasil. Eles foram recebidos pelo Getúlio Vargas, foi realmente, assim, considerado um enorme sucesso, porque o Brasil nunca tinha conseguido nada no futebol, né? O último título no Brasil, de maior expressão, tinha sido o Sul-Americano de 1922, ele tinha ganho o Sul-Americano 19 aqui, os dois foram aqui, 22 aqui também. Então só tinha esses dois títulos sul-americanos, uma outra Copa Rio Branco e Copa Roca, e estamos conversados. Então esse terceiro lugar em 38 foi considerado um grande feito. Então dá para dizer que teve 6 festas no Brasil, né? Os 5 em relação à Copa do Mundo, os 5 títulos e esse terceiro lugar. Que depois nunca mais se comemorou vice, nem terceiro, nem quarto, nem nada disso. Mas nessa vez se comemorou sim, foi como se fosse um título. Então aí o prestígio do Leônidas foi lá para cima. E ele começou a virar garoto propaganda, né? Foi a primeira vez que teve isso, né? Um jogador de futebol sendo garoto propaganda de vários produtos, entre eles, né, o famoso Diamante Negro, né, que foi como os franceses o chamaram na Copa de 38. Esse apelido pegou. Homem de borracha nem tanto, mas o Diamante Negro pegou e existe até hoje o chocolate, né? Sempre que eu vejo chocolate sendo vendido assim, eu lembro vem a imagem do Leônidas na minha cabeça, assim. Ficou realmente muito ligado a isso, né? E ele ganhava bastante dinheiro com isso, então foi o primeiro jogador que conseguiu ganhar uma boa renda no futebol e ser garoto propaganda, numa época que ainda o jogador de futebol era muito mal visto, né? Em geral era considerado vagabundo e tal. Isso durou até os anos 50 e 60, hein? Não foi uma coisa que acabou ali, não. Isso durou. Até tem relatos, né, do Zagallo, né, tentando ficar noivo, né, da namorada dele, e tinha reação da família contra para ele ser jogador de futebol, tinha que esconder isso. Então, assim, isso já nos anos 50, você vê. É uma coisa que realmente era complicada, mas com o Leônidas começou a se mudar isso, porque ele realmente ficou famosíssimo. Até se dizia que eram os 3 homens mais famosos do Brasil, né? O Getúlio Vargas, o presidente e ditador, o Orlando Silva, o cantor das multidões, e o Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Bom, voltando aqui para 39 já, né? Ele em 38 foi vice, não conseguiu ser campeão com o Flamengo. Em 39 aí sim teria o título carioca pelo Flamengo e tal. Muito importante para o clube. E ele já estava nessa época ganhando 50 contos de reais. A gente perde essa noção que, né, que no moeda brasileira mudaram vários, depois teve Cruzeiro, Cruzado, Diabo, 4 aí. A gente perde a noção disso. Mas, por exemplo, ele comprou um carro novinho com 3 contos de reais. Então ele ganhava 50, né? Ele era o único jogador que tinha carro. Então, assim, você vê como ele estava ganhando já muito bem. Claro que não dá para comparar com os salários absurdos e multimilionários de hoje, né, dos grandes craques de hoje. Mas ele já estava ganhando bem direitinho, viu? Não era um dinheirinho porcaria, não. Ele já estava vivendo muito bem, obrigado. E no Flamengo ele teve que conviver ali por um tempo com o Doris Kreutzner, que foi um húngaro que, assim, foi muito importante. Até o Leônidas reconhece. Leônidas, que não falava bem de técnico nenhum, reconhece que o Doris Kreutzner foi muito importante para a nossa história. Ele trouxe o WM para cá, trouxe o treino com várias bolas, que geralmente se treinava com 1 ou 2 no máximo, focar muito em toques curtos. Ele dizia que, olha, quem tem que correr é a bola e não o jogador, então um conceito que antigamente não existia. Então ele foi importante. Apesar de ter ficado pouco tempo no Flamengo, ele fez a cabeça não só do Leônidas, como também do Flávio Costa, que assumiu o Flamengo logo depois. E o Flávio Costa sempre reconheceu que aprendeu bastante com esse húngaro. E o Flávio já era diferente com o Leônidas, eles não se bicavam mesmo, os dois tinham personalidade forte, um não ia com a cara do outro, isso durou mais de 10 anos. Realmente uma loucura. Na verdade, durou a vida inteira dos dois. Mas o Leônidas tinha que aturar ele, porque o Flávio Costa foi cavando seu espaço até com muita competência. Acho que o Flávio Costa é muito atacado e tal. No futuro foi o técnico do Brasil em 1950, né? Foi vice ali, aí até muito por isso perseguem ele, mas eu acho que ele era um técnico competente sim. Foi um técnico que deu um passo à frente em relação à profissão, né? Ele começou a tornar a profissão de técnico mais respeitada, como hoje em dia, às vezes tem até um certo exagero, né? Até como se o técnico fosse tudo, também talvez tenha se passado um pouco do ponto, mas nessa época era o contrário. O técnico era geralmente considerado bastante desprezível, mas com o Flávio Costa isso começou a mudar. Em 39 o Flamengo já, né, bombando, conseguiu ser campeão carioca, aí sim, né, tirando o time da fila. Aí. Agora é bem engraçado que o Leônidas tem essa identificação toda com o Flamengo e claro com o São Paulo também, que eu vou tratar à frente, são os 2 times dele que ele mais se identifica, né? Mas ele teve muito problema no Flamengo, na verdade foi uma época muito brigada para ele. Ele vivia as turras com o presidente do Flamengo e com o Flávio Costa,
né, teve problema de apendicite nessa época, depois teve várias contusões, uma excursão que eles fizeram para a Argentina, que ele não queria jogar, ele estava muito machucado e ninguém acreditava nele, ele ficava tentando guardar laudos médicos para provar que ele estava machucado, sim senhor, mas o pessoal não acreditava. Então assim, ele também era complicado, né? Fácil botar a culpa em dirigente, mas o Leônidas também não era fácil não, às vezes ele saía mais cedo de treino, ele batia a boca mesmo e tá. Num desses treinos até que ele saiu mais cedo, o Zizinho, que era só um garoto do Niterói que foi tentar a sorte ali, jogou no lugar dele o Finzinho e impressionou o Flávio Costa, né? Ele viu, opa, esse garoto aí tem muito futuro e virou um craque absoluto aí do futebol brasileiro, né? Até o ídolo do Pelé, jogou muito bem a Copa de 50, né? O Zizinho foi um ícone do futebol brasileiro aí. Mas um espaço que o Leônidas indiretamente abriu com ele. É uma pena que eles jogaram pouco juntos, né? O Leônidas não ficou tanto tempo assim depois que o Zizinho foi efetivado. E o Leônidas teve também problema também com a justiça, até com a justiça militar, né? Ele teve envolvido, aí eu acho que ele foi totalmente inocente, realmente ele entrou de gaiato na história. Ele foi tentar isso anos antes, né? uma saída do serviço militar, né? Ele poderia ter saído tranquilo com uma rima de família, porque ele realmente era, o pai adotivo dele já tinha morrido, ele estava realmente sustentando a mãe, sustentando tudo, né? Mas realmente ele embarcou numa furada, porque um militar disse para ele, não, vai, eu te consigo aqui uma liberação e tal, e depois o exército descobriu isso e realmente puniu o Leônidas. Ele foi condenado a 8 meses de prisão, que ele cumpriu, diga-se passagem. O Leônidas foi preso, isso no auge da fama, por volta de 1942. Mas é bem curioso isso, apesar de ele ter sido preso, que hoje em dia seria, né, e é um absurdo, né, você ser preso e tal, uma coisa horrível, mas na verdade para ele foi bom. É bem curioso isso, porque ele estava sendo forçado pelo Flamengo a jogar, ele não estava conseguindo se recuperar da contusão, então ele assim, jogava 2, 3 jogos, aí saía, ficava uns 3, 4 fora, e não estava mais jogando bem, né, porque estava com esse problema de contusão que não sarava. E como ele foi preso, o Flamengo não tinha o que fazer. E aí ele ficou preso em vila militar, né? Não foi cadeia normal não, ele foi preso dentro da estrutura do exército. E ele gostou muito, curiosamente. Ele se deu bem com os militares, ele até falou bem do exército o resto da vida, que foi muito bem tratado, e realmente foi, né? Então ele foi preso, mas tinha algumas regalias, porque ele bem ou mal era o Leônidas da Silva, né? Era famosíssimo. Então assim, ele pôde ali se recuperar, tinha ótimos médicos militares que trataram bem da contusão dele, então ele ficou inteirinho. E ele foi bem tratado, então curioso, tinha tudo para ser péssimo e acabou sendo bom para ele. Bom, aí ele saiu da cadeia, mas não queria de jeito nenhum jogar no Flamengo, já estava de saco cheio, e aí apareceu o São Paulo na vida dele, né? Mesmo ganhando 80 contos de reis, o Leônidas não queria mais saber do Flamengo. E é bem curioso que o Flamengo honra bastante a memória do Leônidas, né? Mas na verdade foi um período muito conturbado. Mas aí o São Paulo apareceu, né? O Roberto Gomes Pedrosa até virou nome de campeonato brasileiro no futuro, né? Ele veio para o Rio com uma mala cheia de dinheiro, literalmente, né? Uma mala estufada de grana para trazer o Leônidas da Silva com 200 contos de réis, que na época foi considerado absurdo se pagar isso por um jogador. Esse papo de, como é que pagam tanto para jogador tal, isso existe desde os anos 30. Só vai mudando o valor, né? Só vai subindo a escadinha, porque a gente fica horrorizado com contratações de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e tal. Antigamente também se ficava horrorizado por contratação do Leônidas, né? E ele foi contratado pelo São Paulo e tal, e foi para lá, né? Uma proposta recusável, né? 120 contos só para o bolso dele, né? E aí ele foi, até fez a estreia no Pacaembu, num 3-3 com o Corinthians, que até hoje é o recorde de público do Pacaembu, mais de 72 mil pessoas. Até naquele jogo ele não jogou tão bem, e como ele estava, né, voltando da cadeia, ele ficou bom da contusão, mas ele perdeu um pouquinho, ficou um pouquinho gordo, né? Demorou alguns poucos joguinhos para pegar o jeito, e começou a ser chamado de o bonde de 200 contos, como se o São Paulo tivesse caído no conto do vigário e tal, e contratado caro um jogador que não tinha mais condição de jogar em alto nível e tal. Mas isso aí não durou quase nada, porque logo ele fez um golaço de bicicleta contra o Palmeiras, que até teve a narração de, ele, bonde de 200 contos, fez um gol de bicicleta. Então é muito legal isso, né? Assim, logo ele conquistou, porque é claro que ele era um cracaço. Podia ter seus problemas e tal, e ser um cara difícil, mas ele era um fenômeno, pô. Quem viu o Leônidas diz que ele era do nível do Pelé. É uma pena que a gente realmente tenha muito pouca imagem do Leônidas, não possa comprovar isso, né? Do Pelé a gente já não tem tanto, imagina do Leônidas. O Leônidas realmente bem pouca coisa. Mas quem falou diz, olha, pode não ter sido melhor, mas pior não foi.
Então, assim, eles realmente estavam ali cabeça a cabeça, né? E a gente nunca vai saber, no fundo, porque tem pouca imagem dele e tal. Mas que ele foi um fenômeno na época dele, foi sim. Então, o que aconteceu com o Flamengo aconteceu com o São Paulo, né? O São Paulo quis o Leônidas para sair da fila, né? Porque tinha esse lance do Campeonato Paulista ser considerado cara ou coroa, né? Ou dava Corinthians ou dava Palmeiras. O São Paulo estava cansado disso, de ficar sempre de fora da festa. E em 42 não deu, ele foi vice para o Palmeiras, mas, né, o Paulo Machado de Carvalho, que depois seria famosíssimo como mandando a seleção brasileira em 58 e 62, né, o Marechal da Vitória, ele veio com esse papo de não, agora a moeda vai cair em pé, não vai ser mais esse negócio de cara ou coroa não, a moeda vai cair em pé e o São Paulo vai ser campeão. E realmente ele foi campeão com o São Paulo em 1943, foi só o segundo título do São Paulo. O São Paulo foi campeão logo no comecinho da jornada dele, foi um clube criado em 1930. O São Paulo vem, de certa forma, forçando um pouco uma barra aí do paulistano. Foi o paulistano mais um clube, jogadores egressos do paulistano que encerrou suas atividades no futebol. Alguns passaram para o São Paulo e tal, então não é bem oficial, não dá para juntar títulos do paulistano com o do São Paulo, isso é uma forçada de barra. Mas realmente ele começou dali. Dos grandes brasileiros foi o que foi criado depois, né? E teve até uma refundação, em 35 ele ainda era chamado, se chama hoje que aquele São Paulo era o São Paulo da Floresta. Em 35 ele chegou a encerrar as atividades no futebol, mas poucos meses depois foi retomado e hoje se criou o São Paulo Futebol Clube, né, que existe até hoje, tal, com a mesma denominação. E já tinha só esse título do comecinho da década de 30 e aí sim, em 43 voltou a ser campeão. Então o Leônidas, ele não só deu aquela pancada para o Flamengo ser o time da massa, né? Como ele também subiu o patamar do São Paulo, né? O Paulo Machado de Carvalho realmente enxergou isso, de que ele era o cara que podia fazer o São Paulo crescer. Engraçado que o São Paulo é mais ligado à elite em São Paulo, né? Curioso, porque ele poderia ter sido também o time da massa, né? Mas acho que o Corinthians já tinha tomado um pouco esse lugar e o Palmeiras também, né? Rivaliza até hoje em termos de maior torcida em São Paulo, né? Mas o São Paulo ficou da elite. Mas ele que deu um pulo grande de prestígio e tal, com o Leônidas, deu. Depois eles contrataram o Sastre da Argentina. Eles foram contratando, né? Se for ver os times campeões paulistas do São Paulo na década de 40, igual 5 títulos ali, você vê como ele praticamente dominou a década. Eles foram incorporando jogadores e foram formando o timaço que era o São Paulo da época, né? Bom, esse time de 43 já tinha o Sastre, o argentino, foi uma enorme contratação, tinha o Zezé Procópio, já tinha um pessoal ali já forte para formar o time e tal. Em 44 já não deu, né? O time voltou a não ser campeão, mas em 45 sim. 45 só perdeu um jogo, né, até para o Corinthians, e foi campeão paulista de novo e já com um time já mais forte. Então foi campeão paulista de 45, o São Paulo, né, já tinha o Bauer, já tinha uma galera já ali já de boa. E só perdeu um jogo para o Corinthians, enfiou de 12-1 na Jabaquara, né, coitado. O São Paulo já estava realmente dominando ali, e em 46 se foi campeão em 43 com 2 derrotas, em 45 com uma, em 46 foi campeão invicto, pela primeira vez na história do clube. E é bem curioso isso porque o São Paulo só empatou 3 jogos e mesmo assim foi campeão por 1 ponto, porque o Corinthians só teve 2 derrotas, teve 18 vitórias e 2 derrotas, essas 2 derrotas para o São Paulo. Então o São Paulo ganhou diretamente o campeonato em cima do Corinthians, que só perdeu ponto para o São Paulo. E o São Paulo ganhou por 1 pontinho. E realmente um time fenomenal, histórico, já tinha a linha Bauer, Rui Noronha, que é a linha média clássica do São Paulo, né? Qualquer São Paulino conhece, né? Então, assim, realmente um timaço já, o São Paulo estava dominando o cenário e tinha realmente conseguido parar com aquele negócio de o Corinthians ou o Palmeiras ser campeão, e que se não fosse eles, esses times continuariam dominando, porque eles ficavam sempre, um deles pelo menos em segundo ou terceiro, eles ficavam realmente por ali, disputando com São Paulo, com uma única exceção que eu vou citar à frente. Em 45, o Leônidas chegou a ser cortado da seleção que ia disputar o Sul-Americano, então não chegou aí. Mas ele jogou a Copa Roca com a Argentina, onde ele chegou num desses jogos 6-2 na Argentina, que é a maior vitória do Brasil na Argentina até hoje. Agora, ao mesmo tempo que teve isso, o Leônidas também participou de uma grande vergonha com a Argentina, que foi um jogo em 39, que eu passei aqui, que a gente perdeu de 5-1 em casa para a Argentina. E até o famosérrimo 7-1 com a Alemanha na Copa de 14,
era a pior derrota do Brasil em casa, né? Realmente foi uma vergonha, até estava 5-0, o Leônidas descontou no final. Que realmente a Argentina passou por cima do Brasil ali, provando como o Brasil era a terceira força ainda, mesmo tendo sido terceiro colocado 38, ainda era a terceira força na América do Sul. Isso só foi começar a mudar na época do Pelé, hein? Até lá era, e aliás a própria final da Copa de 50 meio que comprova isso, era complicado pegar o Uruguai e a Argentina, o Brasil geralmente perdia. O Brasil foi passar no confronto direto com esses países já nos anos 80, 90, 2000, que realmente conseguiu superar, o Uruguai um pouco antes, mas a Argentina por aí. Porque antes disso era bem negativo o confronto direto com esses países. Mas ele ganhou essa Copa Roca aí, ele chegou a ser convocado e foi para... Aí sim, ele foi para o Sul-Americano de 46 na Argentina, ele jogou um jogo só, que ele estava com problema de contusão com o Paraguai, até foi 1-1 o jogo, esse jogo complicou o Brasil. E depois ele viu de reserva, mas tomou porrada mesmo assim, porque foi uma guerra o jogo final, que a polícia da Argentina enfiou a porrada nos jogadores, tanto titulares quanto reserva, uma coisa horrorosa. O Brasil acabou ganhando de 2-0 e tem gente que diz que praticamente o Brasil entregou ali, né, a vitória, porque não tinha condição nenhuma de jogo ali, e a Confederação Brasileira e a Argentina ficaram brigadas por anos por conta dessas coisas. A Argentina não quis jogar a Copa de 50 no Brasil por briga com a Confederação Brasileira, né? Realmente não estava legal aquilo ali, né? Então ele participou, e esse 1-1 com o Paraguai foi o último jogo dele pela seleção brasileira. Não jogou mais nenhum, chegou a ser cotado para outros campeonatos, até para o Sul-Americano de 49, até a Copa de 50 um pouquinho também, mas realmente não chegou a ser convocado, até porque o Flávio Costa era o técnico. Não ter sido diplomático com o Flávio Costa custou ao Leônidas nessa época, mas ele já estava mais se aproximando do final de carreira, né? Em 47 ele não foi bem no Paulista, né? O próprio São Paulo teve um raro ano fraco ali nos anos 40, que ele realmente ficou longe da disputa do título. E em 48 não, voltaram a ser campeões paulistas. Em 48, esse título de 48 do Santos, aí já tem algumas particularidades. Primeiro que foi disputado do São Paulo, foi disputado com o Santos, desculpa. E o Santos não era tanto de disputar título nessa época. O Santos subiu muito de nível com a chegada do Pelé, aquela formação toda, aquele timaço, né? Foi só o Pelé, que o Pelé estava bem longe de jogar sozinho no Santos. O Santos tinha um timaço. Mas em 48 ainda não, né? Então, assim, já foi raro não ter sido nem Corinthians nem Palmeiras a disputar o título, e o São Paulo acabou ganhando com 2 pontos de diferença. Chegou na última rodada com um só, mas acabou ganhando seu jogo, né? E tranquilo e sendo campeão. E nesse time já tinha o Vicente Feola de técnico, e o Feola é histórico na história da seleção brasileira. Ele foi assistente do Flávio Costa em 50, muita gente não sabe disso, mas ele estava na comissão técnica de 50. E claro, foi o técnico de 58 no nosso primeiro título mundial. Não foi técnico em 62 por problema de saúde. E em 66 ele ainda voltou, aí foi uma Copa ruim pra gente, uma Copa com muita desorganização. O Brasil foi mal, saiu na primeira fase, mas o Vicente Feola é um técnico histórico no Brasil e foi o técnico de São Paulo em 48. Em 48 também teve o Mauro Ramos, né? O Mauro é esse Mauro que você está pensando aí. Não, que ele jogou a Copa de 50 como reserva, quer dizer, não jogou, né? Mas foi reserva em 50. Ele e o Newton Santos são o único elo entre os jogadores entre 50 e os títulos de 58 e 62. Eles estiveram nessas duas coisas. Os dois não jogaram nenhum minuto em 50, mas participaram em 58 e 62. Em 58 o Mauro ainda foi reserva também a competição inteira, do Bellini. Bellini foi o capitão, né? Mas em 62 ele fincou o pé e disse... Raro caso que um jogador finca o pé na seleção brasileira e se dá bem, que muitas vezes se dá mal, mas ele se deu bem. Ele chegou, eu vou ser titular desse time ou adeus, porque é um absurdo ser reserva do Bellini de novo e tal. E aí ele foi titular, foi capitão e ergueu a taça, e tem a famosa cena dele erguendo a taça ali no Chile. Então você vê como o São Paulo estava forte, né? Um zagueiro como o Mauro Ramos e tal. E teve também o Ponce de Leon, que foi um atacante, que ele deu a velocidade que o Leônidas não dava mais. O Leônidas já começou a recuar mais para o meio campo para buscar jogo, porque ele não tinha mais condição de encarar. Porque o Leônidas nunca foi um jogador grande, né? Ele era um jogador rápido e tal, ágil, muito atlético, mas ele não era fortão para encarar. Ele não fugia de porrada de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele encarava. Mas ele realmente já não tinha a mesma velocidade de antes. Esse Ponce de Leon foi muito importante para o clube para conseguir esse título, né? Foi o artilheiro do clube e tudo mais. E o São Paulo conseguiu ser campeão aí de novo. E se em 48 já achavam que estava esticado, imagina 49. E o São Paulo foi campeão de novo e dessa vez fazendo 70 gols em 20 jogos, uma coisa incrível realmente. E foi o primeiro campeonato, inclusive, com acesso e descenso no Campeonato Paulista. Antigamente não tinha isso, os times eram aqueles e fim de papo.
né? Até o 15 de Piracicaba foi o primeiro a subir da segunda divisão para a primeira. E o São Paulo conseguiu aí o último título até da vida do Leônidas também, né? Então você vê, o São Paulo, antes do Leônidas, tinha um título. Com o Leônidas já saiu com 6 paulistas, né? E o paulista e o carioca eram praticamente os brasileiros da época. Era um título de enorme expressão. Se hoje em dia não se liga para o título estadual, nessa época se ligava demais. Era o campeonato a ser ganho no ano. Então o São Paulo conseguiu aí 5 títulos no espaço de 6 anos. Não 7 disputas, né? Mas 6 anos. E realmente uma coisa incrível. Ele já estava, claro, em fim de linha, óbvio. Ele não tinha a mesma velocidade antes, mas ainda era um jogador importante. Ainda era titular, incontestável. Ele só era reserva quando estava machucado. É um jogador realmente símbolo aí do São Paulo, né? E aí chega a Copa de 50, teve tanto o Sul-Americano de 48, ele não foi cortado, né? Foi nem convocado, e a Copa de 50 ele chegou a alimentar algumas esperanças e tal. Eu acho que se não fosse o Flávio Costa de técnico, talvez até tivessem convocado ele. Mas eu entendo o Flávio Costa, é muito fácil criticar ele, porque foi vice-campeão com o Uruguai e tudo mais, e tacar pedra, né? Mas eu acho que ele fez um belo trabalho, o Brasil tinha um ataque excelente, né? Com o Ademir, até tinha um Friaça também, que foi campeão em 49 com o São Paulo, foi artilheiro do São Paulo. Então, realmente assim, criticar o Flávio Costa é muito fácil porque não ganhou, mas eu acho que ele fez um trabalho muito bom e o ataque do Brasil funcionou na Copa, só na final que não funcionou tão bem, né? Mas até lá é a seleção brasileira que mais fez gol em Copa até hoje, com 22 gols. Então, assim, dizer que realmente, faltou o Leônidas ali é forte, o Leônidas já estava em fim de carreira, não estava mais a mesma coisa. E ele não era o tipo do jogador que ia ficar na reserva quietinho. Ele ia ficar, com certeza, apurrinhando, que eu quero jogar, que eu sou uma lenda no futebol brasileiro e tudo mais. E a imprensa ia dar gás. Então, assim, eu entendo não ter convocado ele, né? Assim, podia ter sido? Podia. Mas não ter sido convocado também não vejo nada demais. Mas isso machucou muito ele. Ele até foi ver a Copa de 50, até teve um lance legal que o Leônidas entrou de mãos dadas com o Arthur Friedenreich, primeiro grande craque do futebol brasileiro, né? Até teve uma certa passagem de tocha de um para o outro, né? Quando o Friedenreich estava largando, o Leônidas assumiu ali o protagonismo do futebol brasileiro, né? E os dois de mão dadas deram a volta no Maracanã, isso na estreia com o México, ao mesmo tempo foi muito bonito. No dia seguinte saiu nada no jornal disso, né? O pessoal focou muito no jogo, esqueceu desse momento aí emblemático da história do futebol brasileiro, os dois juntos no Maracanã, criado para a Copa de 50, o maior palco brasileiro até hoje. E pena que não se deu o devido respeito a isso, que é uma coisa habitual do Brasil, né? Mas depois disso ele virou técnico, ele ainda jogou um pouco o Campeonato Paulista de 50 e tal, e aí um pouquinho também uma excursão que o São Paulo fez nos anos 50. O Leônidas era tão famoso que mesmo ele com 40 anos o pessoal pedia para ele jogar, ele jogava os 10 minutinhos, quase nada, coitado, não tinha mais condição. Que uma coisa é jogador de 40 anos hoje em dia, né? E nessa época aí, o cara era muito velho. Era considerado praticamente impossível jogar, né? Por isso que é um fenômeno como o Stanley Matthews ser jogado até os 50 e poucos anos. Jogou até os 56 na Inglaterra, profissionalmente, a sério. Primeira divisão. Então, assim, uma total exceção, porque realmente era muito difícil. A medicina esportiva era muito menos avançada, né? Fisioterapia e tudo mais. Então, realmente ele já até jogou muito. Mas, assim, aí ele começou a virar técnico no São Paulo, né? Até o Vicente Fiola, por exemplo, quando foi para a seleção, ele assumiu ali pela primeira vez. E assim, não deu certo, não tem como dizer que deu certo, porque ele era muito boicotado pelos jogadores, né? Enquanto jogador, o Leônidas já era o caso de, por exemplo, almoçar sozinho em concentração, isso era toda hora. Ele praticamente não tinha amigo, realmente ele era um cara muito exigente, ele brigava muito, por exemplo, a defesa tomava gol, ele ia lá dar esporro nos caras. Ele não era um cara fácil de conviver. E quando virou técnico, então, aí que os jogadores boicotavam ele abertamente, né? O pessoal fingia contusão, não queria viajar em excursão, era um drama. Não funcionou, realmente ele não tinha esse lado diplomático, político, que é um pouco necessário para o cara ser um técnico de sucesso. Os times não jogavam por ele, né? Muito pelo contrário, às vezes jogavam contra ele. Então realmente não funcionou, mesmo ele sendo uma lenda no São Paulo, ele sendo técnico do São Paulo, não deu certo. Mas felizmente o Paulo Machado de Carvalho teve visão, ele era o dono da Rádio Pan-Americana, que é uma rádio virada só para esporte no São Paulo, é uma coisa pioneira. Ele teve a sacação de botar o Leônidas já aposentado e tal, como comentarista de futebol. Isso ele teve sucesso. Ele era polêmico, sempre, né, falando coisas agressivas, mas isso o povo gostava, e aí funcionava, né? O que com jogadores diretos não dava certo,
como comentarista deu muito certo, ele até batia muito boca com o Nelson Rodrigues, até engraçado ler crônicas nessa época, o Nelson não ia muito com a cara dele não, ele atacava muito o Pelé, né? E até é bom falar disso porque ele realmente nunca engoliu o Pelé, né? O Pelé, de certa forma, roubou o espaço do Leônidas, né? O Leônidas era o rei do futebol no Brasil, talvez aí dividindo um pouquinho com o Zizinho, até a chegada do Pelé, né? E aí com o Pelé ele começou não a ser totalmente esquecido, que isso é exagero, mas claro que ele ficou em segundo plano, né? O Brasil sendo bicampeão mundial seguido ali em 58 e 62, depois o título em 70 e é da vida, no fundo, né? Vai acontecendo, você vai sendo um pouco esquecido, né? Não é só no Brasil que tem isso não, no Brasil é mais acentuado. Mas você tem em todo lugar do mundo, né? Se dá mais respeito. Realmente é o cara que está bombando na época. Hoje em dia é Messi, Cristiano Ronaldo e tal. Até quem... Eu acho até entra em discussão de hoje em dia. Tipo, Messi, Cristiano Ronaldo vão ser sempre considerados... cara, vai ter novos futuros craques em futuras décadas. E aí vão começar a esquecer um pouco Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Então, a vida é assim, não tem jeito. Eles estão mega... bem avaliados hoje em dia, mas o tempo passa e aí o pessoal não quer. Por exemplo, uma coisa que acontece que me dá raiva, por exemplo, é muito comum ouvir, eu nunca vi nunca vi muito Pelé. Não viu porque não quis, né? Porque tem um monte de jogos do Pelé, gols do Pelé em YouTube, por exemplo, em canais de vídeo, e é só dar play. Mas as pessoas não se interessam, aqueles gols esquisitos lá em preto e branco, ou então com pouca definição e tal. E não vem, né? Até o Messi uma vez falou isso, que não vejo, nunca vi nada do Pelé. Não viu porque não quis, cara. Tem filme, tem tudo, tem documentário, tem o diabo. É só querer. Mas não há esse interesse. E no futuro também não haverá interesse em ver muitos gols aí de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e o diabo. É uma pena, mas a vida é assim. Não deveria ser, mas é assim, né? Mas voltando aqui ao Leônidas, ele trabalhou aí com sucesso, foi funcionário público também, ele queria, né, tranquilidade na vida dele, financeira. Porque ele ganhou bem como jogador de futebol, mas não tanto para ser milionário a vida inteira, ficar vivendo de renda, não dava para isso. E deu certo como comentarista, mas ele começou a ter problema de Alzheimer, né? Então, assim, isso começou a perder memória, né? Até o Luiz Mendes conta uma história muito triste durante a Copa de 74, né? O Brasil fez alguns amistosos e foi jogar na França e ele já não lembrava quase nada da Copa de 38. O Luiz Mendes achando que ia fazer uma tremenda entrevista com ele e não fez, porque a memória dele já estava começando a ir embora. Eu acho a doença de Alzheimer talvez a pior, porque a pessoa vai perdendo ela mesma, né? Você perde todas as suas memórias, começa a esquecer quem são as pessoas que estão ao teu lado, uma coisa terrível. Mas o Leônidas teve ajuda também, né? Ele teve a Albertina Santos, foi companheira dele. Engraçado, não foi casada com ele casou 2 vezes, mas ele não casou com a Albertina, até ele manteve o casamento que ele tinha, mas não desfez. Assumia praticamente de forma oficial a Albertina, mas não chegou a se separar da Iracema, que era a mulher dele na época, e continuou com essa relação que durou décadas com a Albertina. A Albertina foi muito companheira dele, tratou ele até o fim. A doença, né, às vezes a pessoa é agressiva e tal, no Alzheimer e tal, mas ela ficou do lado do Leônidas até o fim, até a morte dele. Uma coisa muito bonita, né, que nem sempre se vê, mas ela ficou no melhor ou no pior, né? Ela até pegou ele já depois de aposentado no futebol, nem pegou tanto assim o auge dele como jogador de futebol, mas foi muito companheira dele, né? Então essa aqui é a minha análise que eu fiz do Leônidas da Silva, que um dos grandes craques indiscutivelmente da história do futebol brasileiro, o artilheiro da Copa de 38, o melhor jogador da Copa de 38, né? Um cara que deu o primeiro grande passo aí para o Brasil, né? Tanto ali na Copa Rio Branco com o Uruguai, como depois na Copa 38, para botar o Brasil no primeiro escalão do futebol mundial, né? Não conseguiu consolidar isso, mas ele deu os primeiros passos com certeza para o Brasil ser respeitado e virou um ícone do futebol mundial, respeitado na Europa, respeitado na América do Sul, para onde ele ia. O Leônidas era um nome a ser seguido, né? Então, agradeço a você por ter me escutado, né? Se inscreva aí no canal, que eu vou fazer outras análises de outras carreiras, até de algumas competições também. Um grande abraço, até mais.